Eclesiastes capítulo 10, do versículo 1 até o final deste capítulo e depois até o versículo 6 do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei, filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça, observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como durante o nosso pouco tempo de vida na terra, nós nos fazemos algumas perguntas. Melhor direção a seguir? O que eu faço para aproveitar melhor a minha vida durante esse pouco tempo de vida que eu tenho? Como agir em situações difíceis? Como agir em situações que muitas vezes me falta o conhecimento ou eu não sei exatamente como agir? São perguntas que nos vêm à mente quando nós consideramos a questão da transitoriedade da vida. É nesse contexto que Salomão está desenvolvendo os seus argumentos no decorrer do seu livro, e sempre vem a questão da transitoriedade da vida e como viver. Lógico que Salomão está tratando do ponto de vista daquele que teme ao Senhor e busca a sabedoria que vem de Deus. Portanto, todos os conselhos de Salomão são relevantes para aqueles que temem a Deus. Talvez uma pessoa que não tem o temor do Senhor, esses conselhos não fazem muita diferença para a sua vida. Mas para aqueles que estão no Senhor, que temem ao Senhor, que têm Cristo como Salvador da sua vida, esses conselhos são exatamente aquilo que nós precisamos, são extremamente relevantes para a nossa vida. Só para nós relembrarmos que esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra na quarta e última sessão aqui do livro de Eclesiastes, e nesta quarta e última sessão deste livro, Salomão está aplicando, ele está fazendo algumas reflexões de aplicação em relação ao que ele tratou no seu livro nas 3 sessões. Então, de certa forma, o assunto ele se repete, contudo, Salomão está aqui aplicando este assunto.
E nós vimos que, mesmo sem entender todas as coisas que envolvem a nossa vida no mundo, e certamente na nossa mente existem tantos porquês, e mesmo sem entender todas as coisas, mesmo não sabendo exatamente todas as coisas, e mesmo sabendo que o fim da vida na terra é a morte, mesmo assim temos todos os motivos para vivermos uma vida otimista, porque vivemos a nossa vida para Deus, o Deus que governa todas as coisas e o Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Nós vimos que Salomão aconselha que devemos aproveitar os dias de vida sobre a terra para nós trabalharmos, para nós produzirmos, para realizarmos as obras que honram a Deus durante os dias que Ele nos dá sobre a face da terra. E mesmo sem saber o que nos sucederá amanhã, nós devemos projetar e gastar a nossa vida trabalhando para a glória de Deus. Isso é o que Salomão tem tratado. E no texto dessa mensagem, dentro desse contexto que aqui expusemos e fizemos um breve resumo, Salomão, ainda pensando na transitoriedade da vida, ainda pensando na limitação do homem em relação ao plano perfeito de Deus, ou seja, que o homem é limitado até mesmo para entender os porquês de Deus, nós vemos aí que Deus oferece, através de Salomão, conselhos sobre como devemos proceder e desenvolver nossas realizações durante a nossa vida. Então, se nós nos perguntamos, e agora como viveremos? Como procederemos? Como vamos realizar aquilo que temos que realizar durante a nossa vida? Aqui nós podemos encontrar alguns conselhos de Salomão quanto às nossas realizações na terra. E eu quero pensar aqui num primeiro conselho, que nós vamos encontrar o seu desenvolvimento em todo o capítulo 10. Salomão nos aconselha a percebermos as diferenças entre a sabedoria e a tolice. Se tem uma coisa que é necessário fazer durante os dias de vida que temos sobre a face da terra, para que tenhamos talvez o entendimento da direção correta, das decisões corretas, da maneira correta de viver, da melhor maneira de viver, então é perceber as diferenças entre a sabedoria e a tolice. Se nós soubermos distinguir a diferença entre a sabedoria e a tolice, certamente nós teremos condições de caminhar sempre na direção mais agradável, na melhor direção e tomar as melhores decisões. Aqui nós vemos que Salomão tem exaltado a sabedoria que tem fundamento no temor do Senhor. E agora ele contrasta as diferenças práticas das obras dos sábios em relação às obras dos nécios, dos loucos, daqueles que não têm o entendimento que vem de Deus. Nesses versículos, Salomão amplia o que ele afirmou no capítulo 9, versículo 18, que diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Portanto, Salomão está, neste primeiro momento, mostrando que é importante discernir e perceber as diferenças entre a sabedoria e a tolice. E é isso que é necessário fazer durante os dias de vida na terra, a fim de vivermos para a glória de Deus e podermos trilhar a melhor direção. Então vejamos aqui de forma prática o que Salomão traz. Primeiro, ele mostra que um pouco de estultícia apaga a verdadeira sabedoria. O versículo 1 diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Uma ação insensata, por menor que seja, é capaz de apagar uma ação sábia. O exemplo disso é o que nós vemos lá no capítulo 9, versículo 15, que trata sobre a história de uma cidade pequena, em que foi ali um poderoso rei veio contra aquela cidade, e ali um morador simples daquela cidade teve condições de
inativar o ataque daquele poderoso rei. Contudo, depois disso, todos se esqueceram daquele sábio. E o que nos mostra aqui é que a insensatez geralmente é mais valorizada, a insensatez é mais louvada, as pessoas valorizam ações insensatas em detrimento de ações sábias. Isso não significa que elas sejam melhores, não significa que as ações insensatas sejam melhores, por mais que elas se sobressaiam em relação àquilo que é sábio. É o que Salomão diz sobre uma mosca que cai no unguento. Uma pequena mosca, ela prejudica todo o unguento, ela estraga o perfume, porque ali ela apodrece e ela então prejudica o perfume. Assim é a insensatez que apaga aquilo que é sábio. Mas, logicamente, que Salomão não está dizendo que a sabedoria é destruída por causa da insensatez. Ele está dizendo que as pessoas, geralmente, então, valorizam muito mais aquilo que é insensato do que aquilo que é sábio. Salomão continua e nos diz aqui nesse texto que o sábio não abre mão da sabedoria, enquanto o insensato não abre mão da sua insensatez. Isso é importante nós entendermos, porque da mesma forma como aqueles que buscam no Senhor a sabedoria e Ele quer viver dessa forma e Ele não abre mão disso, a pessoa que vive uma vida insensata, por mais que ele seja divertido muitas vezes, ele quer continuar a viver da sua forma insensata. E mesmo que então a estultícia seja mais valorizada e aparentemente as ações dos sábios tenham menos relevância, e é bom destacarmos que aparentemente elas tenham menos relevância do que a ação dos insensatos, os sábios têm convicção da direção correta. Então veja aí o versículo 2, que diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Aqui é bom entender que estar do lado direito significa prover proteção e segurança, e enquanto estar do lado esquerdo significa estar sem proteção. Como, por exemplo, a palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa segurança, Ele estando à nossa direita, Ele é o que nos sustenta. Então a palavra do Senhor é repleta desta figura de que estar à direita significa prover proteção. E Salomão diz que o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o lado esquerdo. E ainda no versículo 3 diz: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Ou seja, o louco se encontra totalmente desprotegido durante o trajeto da sua existência. Por mais que a estultícia em algum momento pareça ter mais vantagem, por mais que a estultícia em algum momento pareça apagar as obras de sabedoria, por mais que a estultícia parece colocar o temor e as ações de quem teme a Deus em certo ridículo, na verdade, aquele que não teme ao Senhor e, portanto, vive uma vida de insensatez, sendo ele louco, ele está desprovido de segurança, porque o seu coração se inclina para o lado onde não há segurança. Então, enquanto o sábio continua procurando sabedoria, o estulto continua firmado na sua estultícia. Ainda nós vemos que Salomão nos mostra que os sábios enfrentam a ira e a incompetência do governo com mansidão. Veja que nós estamos vendo que é necessário entender e perceber a diferença entre a sabedoria e a estultícia. Então, Salomão nos fala de outra questão prática, mostrando que os governos muitas vezes se colocam contra o povo de forma errada, injusta, muitas vezes impondo sobre o povo a sua ira, mas os sábios enfrentam tudo isso com mansidão. O versículo 4 diz: levantando-se contra ti a indignação do governador,
não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Portanto, além de enfrentar a ira do governador com sabedoria, é necessário também encarar seus erros com sabedoria. Nós não entendemos por que Deus permite governos humanos agirem contra o povo, e isso acontece não apenas no Brasil, acontece em todos os lugares e acontecem durante toda a história. Mas nós sabemos que Deus lhes dá autoridade, e estes prestarão contas diante de Deus por todos os seus atos. Salomão faz aqui referência ao governo que investe tolos incapazes ao cargo para o qual não está qualificado, enquanto deixa de investir pessoas capacitadas nos cargos para os quais elas estão capacitadas. Os sábios, precisam enfrentar tais ações com sabedoria e mansidão. Então, às vezes, diante de tantas injustiças e formas desprovidas de sabedoria que vemos por parte dos governantes, a tendência é que nós, então, como se diz, chutemos o balde e talvez dá vontade de sair xingando tudo e todos. Mas Salomão diz, olha, o sábio, ele enfrenta com mansidão esse tipo de coisa. Na verdade, nós não entregamos aos nossos governantes como se fosse um cheque em branco para que eles façam o que eles queiram, até porque o limite da nossa obediência é o nosso compromisso com Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, nós, como servos de Deus e sábios em relação a estas coisas, o que nos compete é obedecer, agir com mansidão e orar a Deus para que Deus execute a sua justiça sobre aqueles que têm exercido a sua função de forma injusta. É o que nós podemos e devemos fazer com mansidão, o versículo 5 aqui, só para mostrar o que Salomão está dizendo sobre isso, ele diz, ainda há um mal que vi sobre o sol, debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. A ideia de se usar pessoas indevidas para lugares que não seriam seus, onde muitas vezes se coloca por algum tipo de barganha, porque tal pessoa é amigo. Então Salomão está dizendo, isso acontece, os governos muitas vezes fazem isso, e não administram bem o papel que eles deveriam administrar. Versículo 7, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Como enfrentar isso? Com sabedoria, com mansidão, confiando no Senhor, orando pelos governantes e orando pedindo a Deus que Deus seja o juiz destes governantes. O que nós não podemos é agir de forma contrária, ao que a palavra de Deus nos ensina. Vamos continuando aqui ao que Salomão diz sobre perceber a diferença entre a sabedoria e a estultícia, e ele nos ensina que a sabedoria é necessária para obter sucesso. Salomão enumera algumas situações do dia a dia para ilustrar que durante a vida nós corremos riscos em nossas atividades. Sendo assim, é necessário nos precaver com sabedoria para não sermos pegos pelos perigos envolvidos nas mais diversas ações que nós temos para fazer durante a nossa vida no mundo. Por exemplo, então vejamos aí do versículo 8 em diante. Ele cita algumas situações e o que pode acontecer em cada uma delas, e o contexto é, faça tudo com sabedoria para que você não corra o risco de ser atingido pelos perigos que as situações trazem consigo. Então ele diz, quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então, ele coloca várias situações, os perigos que elas trazem,
Ele fala sobre o ferro que está ruim de ser amolado, então ele precisa de mais força para que se tenha o fio correto de corte. E ele diz, olha, a sabedoria resolve tudo com bom êxito. A ideia aqui é exatamente esta. Na vida nós temos muitas situações as quais nos trazem perigos. E vivendo a vida com sabedoria, nós podemos minimizar, sofrer os danos que estas situações nos trazem. A sabedoria deve anteceder o prejuízo. Ela deve ser utilizada para evitar os resultados negativos e as consequências. Então, olha só o versículo 11, que diz, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. O que isso significa? É o mesmo sentido daquele ditado que nós conhecemos melhor. Não adianta desligar o fogo depois que o leite derramar. Então, de que adianta o encantador da serpente se ela morde antes de ser encantada? Depois que ela mordeu, não precisa mais do encantador. Então, Salomão está dizendo que é necessário ter sabedoria para não correr ou não colher prejuízos nas atividades, nas mais variadas situações que nós temos a lidar durante a nossa existência. Então, aqui nós temos estes exemplos das ações cotidianas, e elas ilustram que o resultado final da existência depende de ter vivido no temor do Senhor ou ter rejeitado o temor do Senhor. Vamos pensar aqui numa proporção ainda mais abrangente. A palavra de Deus que diz que não adianta se arrepender depois que tiver passado o tempo de arrependimento. Ou seja, uma pessoa que parte dessa vida sem ter se voltado para Deus, depois disso não adianta mais se arrepender. Isso também é uma atitude de sabedoria. É necessário voltar-se para Deus antes que venha o juízo de Deus. Então, esses princípios aqui da vida cotidiana se aplicam à questão da nossa existência no seu aspecto maior, envolvendo a nossa eternidade. Ainda Salomão nos mostra que a sabedoria eleva o padrão do que se fala. A diferença entre a linguagem do sábio e do tolo é que uma é construtiva e a outra é destrutiva. O tolo usa linguagem destrutiva, o sábio usa sua boca para falar aquilo que constrói. Versículo 12 diz assim, nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Uma é voltada para todo o que é bom e a outra é maliciosa. Então vejam aí o versículo 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas, loucura perversa. A linguagem do sábio é ponderada e a linguagem do tolo é inconsequente. Veja o versículo 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois? Salomão está dizendo que o sábio fala aquilo que ele sabe. O estulto, o insensato, como se diz o ditado, fala pelos cotovelos, fala do que não sabe. Esses dias atrás, algumas pessoas falaram de algumas profecias aí, que no dia 30 de março aconteceria uma catástrofe, e é o tipo de coisa que Salomão está dizendo. Falar aquilo que não sabe, sem ter nenhum fundamento, e assim é que vive o insensato. Então, como dar crédito às palavras de um tolo que nem sabe o caminho para ir à cidade e quer falar de coisas que não são da sua competência? É isso que ele está dizendo no versículo 15, né? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Então, como dar crédito a alguém que não sabe o mínimo da vida, o mínimo daquilo que é necessário, e fala com tolice,
e quer falar daquilo que não está de acordo com a sua competência. Por isso que, quanto ao falar, o sábio sabe o que falar, a hora de falar, como falar. A Bíblia nos dá muitas instruções sobre o uso da boca, o uso da língua, e é necessário fazer isso com sabedoria. Isso faz parte de uma boa existência sobre a face da terra, né? Salomão continua falando sobre essa diferença entre a estultícia e a sabedoria, e ele mostra que a sabedoria dos governantes beneficia a cidade. Ele volta a falar sobre os governantes, mostrando que a sabedoria até mesmo beneficia a cidade quando ela é governada por governantes sábios. Muitos governantes usam seus cargos para satisfazer suas luxúrias, enquanto o povo padece. O que faz a diferença é a sabedoria. Então vejam aí, versículo 16 em diante. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. E aqui Salomão está falando sobre infantilidade, imaturidade. Muitos governantes governam com imaturidade, como se fosse criança. Então, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Governantes tolos cruzam os braços para suas obrigações, e o resultado é a deterioração das estruturas necessárias. Eles pensam que o mais importante são as festas e ter muito dinheiro. Assim são os governantes tolos. Os governantes insensatos. Versículos 18 e 19 dizem assim: pela muita preguiça desaba o teto. Ou seja, onde não há manutenção naquilo que é importante, então chega uma hora que a estrutura desaba. Isso é resultado do quê? De uma governança sem sabedoria. Nós podemos até usar esse princípio, não apenas para os governantes de uma cidade, mas aplicá-lo a todo tipo de liderança, principalmente a liderança que você exerce no seu dia a dia, você como líder, como líder na sua família, como líder na igreja. Esse princípio se aplica e é importante, embora Salomão esteja falando dos governantes de forma específica, né? O versículo 19 diz assim: o festim faz-se para rir, o vinho para alegrar a vida, e o dinheiro atende a tudo. É assim que pensa o insensato. Ou seja, ele fala: olha, se eu tenho o festim, se eu tenho vinho, se eu tenho dinheiro, então de manhã até a noite eu vou apenas festejar, e o resto que se exploda. Por isso que ele diz que ai da terra que tem um rei como criança, mas feliz a terra que tem um rei sábio. Aí nós vemos a grande diferença entre a sabedoria e a estultícia. E Salomão, por último aqui, recomenda prudência em relação aos abusos dos governantes. Como nós já falamos, ele recomenda que, ainda que esses governantes assim ajam de forma injusta, de forma que nós nos chateamos muitas vezes, é necessário agir com mansidão, é necessário orar a Deus para que Deus mude o coração deles, mas orar a Deus para que Deus imponha sobre eles a sua justiça e o seu juízo. Agora, o que não se pode fazer é agir com estultícia contra os governantes também. Versículo 20 diz: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Então, o princípio é honrar e respeitar, até porque exercem estes governantes sobre nós o seu poder. Muitas vezes o seu poder pode cair sobre nós, se assim nós agirmos de forma indevida. É o conselho de Salomão. Isso envolve a prudência e a sabedoria, não é? Vejam só que Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33, resume bem essa diferença entre a sabedoria
e a estultícia. Diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aí nós vemos a distinção entre a sabedoria e a loucura, e o quanto é muito vantajoso viver uma vida de sabedoria. Então, meus queridos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vivo no temor do Senhor, logo eu tenho a verdadeira sabedoria. As mais variadas relações que temos na vida devem ser vividas com sabedoria. Como nós vimos, é gritante a diferença entre a sabedoria e a estultícia. Nas mais variadas situações que Salomão coloca, nós vemos como é gritante a diferença entre se viver uma vida de sabedoria e se viver uma vida de estultícia. Se você fizer uma avaliação das suas posturas, na sua relação familiar, como cidadão, como parte de uma igreja, você chegará à conclusão de que você tem agido com sabedoria ou tem agido com insensatez. Julgue tudo ao seu redor à luz do temor de Deus, e você terá sabedoria para lidar com as mais variadas situações. Esse é o princípio, julgar tudo ao nosso redor, à luz do temor ao Senhor, para que nós tenhamos então sabedoria para lidar com as mais diversas situações. E assim então, louvarmos e glorificarmos a Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós decidimos, e glorificar a Deus naquilo que nós realizamos. Como viver? Esse é um dos conselhos de Salomão. Perceber a diferença entre a sabedoria e a estultícia. Agora, de forma mais reduzida, ele apresenta um outro conselho, que aí vai do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 11. E aqui ele nos ensina, ele nos dá o conselho de como viver na terra também, e ele nos ensina que devemos fazer o que precisa ser feito, independentemente dos resultados imediatos. Então, primeiro, perceba a diferença entre a sabedoria e a estultícia. Segundo, faça o que precisa ser feito, independentemente dos resultados imediatos. O que fazer em um mundo em que as coisas parecem não funcionar muito bem? Salomão já deixou claro que todas as coisas funcionam de acordo com o plano perfeito de Deus. Contudo, os desajustes do mundo podem desanimar os justos de praticarem a justiça, podem desanimar os sábios de continuarem buscando a sabedoria. Os desajustes do mundo podem desanimar os íntegros de continuarem vivendo uma vida de integridade. Salomão, no entanto, aconselha a praticar tudo o que é certo, fazer o que deve ser feito, mesmo que pareça ser em vão. Para isso ele usa aqui alguns provérbios. Então, o que ele está aconselhando? Faça o que tem que ser feito, faça o que é certo, mesmo que pareça ser em vão aquilo que você está fazendo. Veja só, ele começa dizendo que fazer o que é certo e fazer o que precisa ser feito, assim, há sempre a possibilidade de alguém ser beneficiado com as atitudes corretas. Versículo 1 do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A ideia de lançar o pão sobre as águas e repartir com 7 ou com 8, é que a ideia aqui este alimento um dia poderá ser benefício para outros que o acharem e até mesmo para você. A ideia aqui faça o que tem que ser feito, faça o que é certo, mesmo que naquele momento pareça ser algo em vão, mesmo que pareça naquele momento algo que não vai dar em nada ou que não vai dar resultado nenhum. Como diz aqui, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O que mais?
Salomão diz que quem faz o que precisa ser feito tem mais chance de obter bons resultados. Salomão diz aqui que não saber exatamente como, não saber exatamente quando ou por que as coisas acontecem, não é motivo para deixar de realizar o que precisa ser realizado. É necessário realizar o que deve ser realizado, sabendo que os resultados dependem de quem? Da vontade de Deus. Então, se eu faço aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é certo, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é: os resultados dependem da vontade de Deus. Não é possível saber exatamente onde vai chover para regar a terra, nem onde vai cair a árvore para prover madeira, mas o fato é que onde acontecem estas coisas, também geram provisões. Vejam no versículo 3: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Então, o certo é que onde chover, ali Deus vai prover o que é necessário para onde cair a chuva. Onde a árvore cair, seja para o sul ou para o norte, ali ela será útil para que alguém, então, faça dela a madeira que será útil para o seu trabalho. Versículo 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Com isto, meus queridos, Salomão está dizendo: faça o que tem que ser feito, faça o que é certo fazer, mesmo que você não consiga entender os resultados finais de tudo que você está fazendo, porque assim como nós não sabemos para onde o vento sopra, nós não sabemos como os ossos no ventre da mulher grávida são formados, assim também não sabemos as obras de Deus, que faz todas as coisas. O conselho de Salomão é que simplesmente faça, simplesmente ande na direção correta, simplesmente faça o que você tem que fazer. O Salmo 126, do versículo 4 a 6, diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essa figura aqui é muito interessante porque ela faz referência a semear na terra seca, na região do Neguebe. Região do Neguebe é uma região seca, terra dura. E a ideia é pegar da semente que era usada até mesmo para se alimentar e jogar aquela semente naquela terra seca, porque acontecia, vez por outra, um evento no Neguebe, que era as enxurradas que vinham do degelo das montanhas, de uma hora para outra, e aquela terra que era seca, então, se tornava uma terra encharcada de água, e aqueles que simplesmente faziam o que é certo, de pegar a sua semente e lançar naquela terra seca, árida, chorando ali, suando, eles poderiam ter o resultado, ao vir as torrentes do Neguebe, aquela terra seca, então, faria aquela semente lançada no chão duro e seco, germinar e produzir os seus frutos. Nós somos aconselhados na vida a fazer o que tem que ser feito, agir da forma correta, e os resultados, Deus soberano sabe quais são. Faça o que precisa ser feito, faça o que é certo, mesmo sem ter a garantia de que colherá o resultado que você deseja, ou até mesmo o resultado que você precisa. Mas saiba que você receberá o resultado que Deus quer, e isso é o mais importante. Mais do que encontrar realização nos resultados, devemos encontrar realização em fazer o que é preciso ser feito,
em fazer o que é certo, em fazer o que Deus quer que faça, em fazer o que glorifica a Deus. Nós devemos descansar em saber que os resultados dependem da vontade de Deus. Nós devemos descansar em saber que Deus governa, que Deus está governando todas as coisas, inclusive a nossa vida. E assim então nós devemos viver na confiança desse Deus e fazer o que Ele nos manda e fazer o que Ele tem colocado sobre as nossas mãos para que nós façamos. Deus cuida de nós, Ele está no controle de todas as coisas, conduzindo a história, tanto a macro história quanto a micro história, a história que envolve o universo todo, mas também a história que envolve a sua vida em particular. Quem governa é Deus. E Ele governa de acordo com o seu plano perfeito. E assim então, nós somos aconselhados, enquanto vivemos debaixo do sol, enquanto vivemos na terra, a fazer o que tem que ser feito, fazer o que é certo, fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, mesmo que naquele momento parece ser vão o que nós estamos fazendo, mesmo que parece que não vai ter nenhum resultado aquilo que nós estamos fazendo. O que importa, antes de tudo, é fazer o que agrada a Deus, fazer o que glorifica o nome do Senhor. Então aqui, só para nós encerrarmos, nós vimos 2 conselhos quanto às nossas realizações na terra. O primeiro conselho é: perceba as diferenças entre a sabedoria e a tolice, porque aprendendo o que é viver sabiamente, a partir do temor de Deus, certamente nós vamos caminhar e trilhar o melhor caminho, sempre. Segundo conselho: faça o que precisa ser feito independentemente dos resultados imediatos, sabendo que Deus está governando e Deus realiza a sua vontade através daquilo que nós realizamos, porque Ele tem dado a nós o caminho que nós devemos seguir. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nesta vida tão difícil que nós temos para viver aqui no mundo, nesta vida tão complicada, tão cheia de tantas lutas, mas às vezes dificuldades, coisas que nós não entendemos, que nós sigamos os conselhos da palavra de Deus, conselhos estes que nos capacitam e nos possibilitam viver o mais próximo daquilo que glorifica e honra o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar em nossos corações. Amém?